Olá, meus queridos. Espero que vocês estejam bem, felizes, aí animados neste domingo. Cheio de sol, cheio de nuvens, cheio de oxigênio, cheio de tudo, né? Então, é isso aí. Vou contar umas coisas pra vocês agora. Ai. Faz tempo que eu quero contar sobre isso aí, mas nunca surgiu oportunidade, agora me deu vontade, então eu vou contar pra vocês agora. O que eu vou contar pra vocês agora é como que funciona a magia. Vocês querem saber de verdade? De verdade verdadeira? Não tem ninguém aqui na sala me vendo por enquanto, então vou aproveitar que eu tô aqui basicamente falando sozinho, tá bom? Mas depois vocês entrem aí, vocês ouvem. A magia funciona de acordo com a teoria do caos. A teoria do caos, ela começou a ser desenvolvida faz tempo, mais ou menos na década de 60, né? Ela foi desenvolvida com base em medições meteorológicas. Na medição meteorológica e na previsão meteorológica, para quem está entrando agora, o tema é como funciona a magia. Na previsão meteorológica, você tem uma série de cálculos que determinam os acontecimentos futuros, né? Então esses cálculos geralmente você alimenta um computador, então ele faz uma série de análises de temperatura, de pressão, de umidade do ar, direção dos ventos, uma série de coisas, e cria um conjunto de probabilidades para a previsão do tempo. Sejam bem-vindos quem está entrando na sala, Drica, Aline. E aí, Aline, tudo bem? Emanuel significa o quê? Manuel, Emanuela, não sei. Mas enfim, funciona dessa forma. E aí então você vai, com esses dados, você prevê o futuro clima. É assim que funciona a meteorologia, né? E a teoria do caos, na década de 60, ela funciona da seguinte maneira. Teve um matemático que criou um modelo da Terra e a partir disso ele começou a alimentar esse modelo do computador com uma série de informações. Essas informações que ele ia alimentando o computador criaram, no decorrer do tempo, uma análise de qual seria o clima depois de algum tempo. E aí, então, seja bem-vindo, Emanuele. Então, eles criaram uma previsão, eles criavam assim uma previsão do tempo, né? Você alimenta um computador com uma quantidade de dados, geralmente alimentava o computador com um dado no qual tinha 8 casas decimais. E aí então o que ele fez? Ele guardou todos aqueles arquivos e os dados estatísticos que ele fez da previsão do tempo. E estou falando de 1961, os computadores eram extremamente rudimentares, funcionavam ainda com dados, com cartão perfurado. E o que acontece é que ele pensou um determinado dia, vou pegar aqueles dados e colocar de novo para fazer os cálculos dessa previsão do tempo. No que ele colocou os dados depois de algum tempo, através daqueles cartões perfurados, ele botou lá, e aí Renata, boa tarde. Ele botou lá aqueles dados com aquele cartão perfurado e viu que a previsão do tempo era completamente diferente. No lugar onde estava previsto para ter calmarias, tempo ameno, sol, aconteceria um furacão, uma tempestade. Ele pensou, mas o que eu fiz de errado? Os dados foram os mesmos? Aí é que ele entendeu o seguinte, não foram os mesmos. O computador armazenava 8 casas decimais e os cartões perfurados 4 casas decimais. Aguentem aí que o papo tá chato, mas vocês já vão entender como é que é a história. Então, ele viu o seguinte, puxa vida, essas 4 casas decimais faltantes criaram resultados completamente diferentes. Essas 4 casas decimais faltantes, que eram as 4 de uma série de 8, seriam o suficiente para transformar um tempo ameno em um furacão. Aí ele começou a fazer os cálculos do que seriam essas últimas 4 casas decimais e era uma razão de vento proporcional ao bater das asas de uma borboleta. Então ele percebeu, puxa vida, o bater das asas de uma borboleta 8 dias antes, no Brasil, por exemplo, poderia gerar
um ciclone nos Estados Unidos? Esta é a teoria do caos, que é conhecida como efeito borboleta. Então, Vitor, agora eu animei quase. Não é bem que eu animei, porque se eu não tivesse animado eu não estaria fazendo. Mas eu tenho que aproveitar enquanto o Instagram não me boicota de novo. E aí foi assim. Aí que surgiu o nome clássico e técnico, que chama-se teoria do caos. E, popularmente, é chamado de efeito borboleta. O efeito borboleta explica matematicamente como que o bater das asas de uma borboleta aqui no Brasil produziria um ciclone nos Estados Unidos. Isto é matemática pura, baseada naquilo que nós chamamos de análise previsional dentro da meteorologia. Isso é matemática, tá ok? Então, a partir desse momento, descobriu-se que nós vivemos em um sistema absolutamente caótico, em que pequenos impulsos de energia, pequenos determinantes de energia, como por exemplo, o bater das asas de uma borboleta poderia provocar em um lugar distante um tufão, furacão, ciclone, seja lá o que for. Dentro desse princípio, então, nós encaixamos a magia. A magia, ela não produz ciclones, mas produz o bater das asas de uma borboleta. Você entende o que eu estou falando? Então, esta que é a questão. O bater das asas de uma borboleta poderá provocar, em uma condição distante, um terremoto. Assim sendo, na magia nós trabalhamos com pequenos impulsos de energia. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, e aqui eu vou falar uma coisa perigosa. Essa coisa perigosa poderá fazer com que esse meu Instagram caia de novo. Mas como eu não quero que caia o meu Instagram, eu vou falar uma semi-perigosa. Veja bem, muitas vezes você está na fila de um banco. Ali conversando com não sei quem. E você conversou com alguém que está na fila da frente. O fato de você ter conversado com alguém que está na frente da sua fila, ao invés de conversar com a pessoa que estava do lado de trás, pode gerar uma realidade completamente diferente no seu futuro. E é por esta razão que todos os filmes de Hollywood que tratam de viagem no tempo, por exemplo, a Vivi entrou, a Vivi é cientista, ela vai concordar comigo que eu estou falando, porque ela é uma mulher da ciência, bióloga. Estou falando aqui, Vivi, sobre a teoria do caos. Então, essas pequenas variações temporais, por exemplo, se existisse uma viagem no tempo, isso aí a gente vê, por exemplo, nesses filmes populares de Hollywood, onde, por exemplo, lá aquele De Volta para o Futuro. No De Volta para o Futuro ele não podia mexer em nada no passado, porque pequenos movimentos no passado poderiam produzir grandes mudanças no futuro. E é por esta razão que, se nós imaginarmos isso dentro da condição corrente, dentro do tempo corrente, pequenos movimentos, muito pequenos movimentos que você pode criar dentro da nossa condição aqui, dentro da nossa condição humana, vai determinar resultantes completamente diferentes no futuro, porque essas variáveis, elas vão se somando, elas vão se multiplicando numa condição mais que progressão geométrica e vão produzir uma realidade completamente diferente, ok? Então vamos voltar à teoria do caos. É difícil produzir um furacão, mas é fácil fazer uma borboleta bater as asas. Então, a magia se vale da potência que ela tem de mexer com pequenas estruturas inteligentes. Assim sendo, vamos colocar na esfera humana. Na esfera humana, é bastante difícil você agir diretamente com a matéria. O processo telérgico, que é conhecido dentro da parapsicologia, que é o processo de você, por exemplo, conseguir fazer a movimentação de um objeto à distância. Isso aí chama-se telecinesia. De teles, a distância, e kinés, que é movimento. Mover pequenos objetos à distância. Isso requer um quanto de energia muito grande. Magia não trabalha assim. A magia não é telecinética. A magia faz pequenas movimentações em âmbitos até celulares, atômicos, baseada na possibilidade que a mente humana tem de interagir com pequenos níveis de energia. Então, por exemplo, até os dias de hoje, a neurologia não entende direito como é que funciona a glândula pineal. A glândula pineal muitas vezes trabalha com transdução energética. O que é uma transdução energética? É quando você muda uma energia de um tipo para outro. Por exemplo, um alto-falante. Um alto-falante, você coloca energia elétrica, o alto-falante vibra, transforma em som. Então ele transforma uma energia elétrica em energia acústica. O microfone, você fala, vibra a membrana do microfone. O microfone dinâmico, por exemplo, ele vai transformar a energia acústica, a energia mecânica em energia elétrica. Isso são transdutores. Os nossos chakras são transdutores de energia. Por essa razão, por exemplo, que existe uma coisa chamada olho gordo. 1819, 1800 não.
Aqui eu estou confundindo as datas aqui. 1898, teve um indivíduo que era um alemão naturalizado na Inglaterra, chamado Barão Karl von Reichenbach. Ele pesquisou uma energia chamada energia ódica. Ódica não é de ódio não, mas ódica, que é OD, né? Então essa energia ódica tinha a possibilidade de fazer esta movimentação de pequenos objetos. Então alguns pequenos objetos, você olhava, ele se movimentava, né? Isso é muito utilizado dentro da parapsicologia e em ensaios de telecinética. Então essas pequenas manipulações que o ser humano consegue atuar nos elementos de uma forma muito, muito pequena, ou por exemplo, um ser humano, isso aí tem descrito num livro, foi publicado na Guerra Fria, em 1970, Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro, de Sheila Ostrander. Então ele mostra como os russos, na Guerra Fria, criavam controles de massa através do psiquismo. Então, mais uma vez, dentro da teoria do caos, eles não precisavam fazer grandes movimentos, mas eles faziam movimentos pequenos que iriam determinar acontecimentos futuros. Ok? E esse é o segredo da magia. A magia faz pela manipulação de elementos muito, muito pequenos, muito reduzidos, que são traduzidos pela glândula pineal como impulsos elétricos e até então diferenças comportamentais. O comportamento humano ele pode ser mudado através de impactos energéticos que, batendo na sua glândula pineal, por exemplo, induz você a ter comportamentos bastante distintos. O ser humano já foi encontrado, por exemplo, estruturas cristalinas dentro da glândula pineal, calcárias cristalinas mais ou menos parecidas com a estrutura da apatita. E nós sabemos, por exemplo, que os cristais eles são transdutores de energia. Você pega um cristal de quartzo, né? Antigamente os relógios estava escrito quartz. Por que estava escrito quartz? Porque o quartzo, por exemplo, tem uma propriedade chamada piezoeletricidade. Bateu num cristal, ele transforma em eletricidade. E quando você coloca eletricidade, ele tem uma pequena torção no seu eixo, chama-se piezoeletricidade. O nosso corpo todo ele trabalha através de componentes elétricos. Eu estou mexendo a minha mão aqui porque tem impulsos elétricos saindo do meu cérebro, comandando o meu sistema nervoso periférico. E aí então o meu corpo se mexe, a minha mão se mexe. Ou seja, pequenos sinais muito reduzidos mesmo, de microvolts que são induzidos dentro do nosso sistema, podem provocar pequenos movimentos. Esses pequenos movimentos, pela teoria do caos, né, consegue provocar grandes resultados no futuro. Entenderam como a magia funciona? Então a magia é a aplicação intencional de certos campos de energia muito pequenos, mas extremamente pequenos mesmo, que vão produzir um resultado no futuro. Isso é absolutamente técnico. A magia é completamente técnica. E a habilidade mágica é a habilidade que você desenvolve ao longo do teu tempo de experiência, de você conseguir manipular essas potências, essas forças, através do qual você consegue criar mudanças na realidade, na sua realidade pessoal, na realidade externa, né? A grande questão é que essa magia ela não responde necessariamente ao pensamento. Ela responde a um conjunto de vibrações. Estes conjuntos de vibrações eles estão relacionados mais àquilo que você é do que àquilo que você pensa. Porque do contrário, uma pessoa ficaria o dia todo pensando eu sou rico, 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 e ela ficaria rica. Isso acontece? Não. Porque muitas vezes o sentimento, a sensação é de pobreza, mas a fala é de riqueza. Então esta dissonância muito grande faz com que você mandando impulsos dissonantes para o universo, você não tenha um resultado. Assim sendo, a questão da magia, do ponto de vista mais técnico, claro, específico e direto, é uma habilidade intencional e da utilização de instrumentos determinados e específicos, através do qual você faz pequenos movimentos energéticos que vão, com o decorrer do tempo, pela teoria do caos, provocar grandes mudanças. Vamos ver se alguém perguntou alguma coisa. Se querem perguntar alguma coisa, perguntem, porque hoje eu estou bem humorado. Já o vídeo de hoje da manhã foi muito mal-humorado. Que vídeo desaforado foi aquele? Não, mas é assim mesmo. Aquilo ali, eu sou desse jeito mesmo. Então, o que mais que vocês querem perguntar para mim? Ah, sim. Mais alguma coisa? Deixa eu fazer uma anotação aqui. Quiserem, perguntem, eu estou aqui à disposição. Não sei por quanto tempo.
Assim sendo, essa é a teoria do caos. Aliás, eu apresentei a teoria do caos, aplicada à magia. Ou seja, a magia as pessoas entendem de uma forma completamente fantasiosa. Absolutamente fantasiosa. Elas ligam isso a rituais religiosos, que também podem mudar e manipular as estruturas. As estruturas todas, sim. Agora, a definição de magia. A definição de magia é a mudança intencional da realidade. Isso produz karma? Claro. Agora, o que não produz karma? Não estou falando de karma negativo, mas karma é ação. Agiu, você age, você já produz uma modificação na matéria. Eu preciso de uma caneta agora. Você me dá uma caneta, por favor? Essa. Graças. Vou fazer umas anotações aqui. Aguentem aí que eu tenho que fazer uma anotação aqui. Aguentem aí. Se tem perguntas, façam. .com.org.br. Anotei. Então, alguém perguntou aqui uma coisa. O que perguntaram mesmo? A energia sexual influencia no processo da magia? Sim, as magias telemitas, né? O telema, que é um tipo de magia da Ordo Templis Orientis, das escolas, por exemplo, de Crowley, por exemplo. Você utiliza a potência do orgasmo para você criar um vetor de mais força de manipulação da realidade, né? Então isso aí não tem dúvida. É assim que funciona. Então a energia sexual influencia no processo da magia? Sim. Existem magias que são só sexuais, né? Ivani Mix, a paranormalidade estaria relacionada com... A paranormalidade é a habilidade do indivíduo ter uma maior potência na manipulação energética. Existem pessoas que têm uma condição de manipulação dessas forças maiores. Isto astrologicamente está relacionado à posição da Lua e Marte no seu mapa astral. Isso determina a sua potência psíquica e, por consequência, a possibilidade de você fazer magia ou fazer uma cagada. Dá na mesma. Vitor Latim, o bruxo de BH. Os pantáculos então gerariam essa energia de curto prazo? Claro, sim. O pantáculo geraria um impulso de energia para que alguma coisa acontecesse. Então, é uma... Olha que música boa. O pantáculo é como se você criasse um comando. Este comando passa a ser obedecido por forças da natureza e cria essas pequenas manipulações. A grande questão é que muitas vezes um pantáculo tem informações contraditórias, aí não serve para nada. Raquel, boa tarde. Então, Rosana, quanto tempo que eu não vejo você, hein? Faz uns 10 anos, vê se pode. Eu vi hoje, você me adicionou. Aqui eu adicionei você também. Espero que esteja tudo bem por aí. Você não estava no Instagram, né? É isso aí. Quem mais tem de pergunta aqui? Como saber se algo pertence ao destino ou ao acaso? Não tem como saber. Porque a gente vive aqui, ó, Fernando Delazey, numa terra sem lei. Vou dizer para você aqui, nós vivemos aqui tipo que parece que um western. Aqui é a terra de ninguém. Quem saca primeiro do coldre e atira primeiro é que ganha. Sim, é um jogo de força, um jogo de potências. Então daí vai a nossa inteligência em manter a nossa coerência emocional, coerência psicológica, para que a nossa ação corresponda ao nosso pensamento corresponda ao nosso sentimento e tudo isso corresponda à nossa intuição, para que a nossa ação tenha mais potência de agir. Por isso que umas pessoas que são contraditórias, elas são uma coisa, mas agem outra. Essa música está muito alta. Você não quer dar uma baixadinha na música, por favor? Está baixando a música aqui. Então é por isso que pessoas que têm essa contradição energética, essa contradição energética, elas não conseguem nada através do seu psiquismo. O que é alguém com psiquismo forte? É aquela que não tem dúvida. Puxa, já dei uma chave para você. Quem não tem dúvida, ela é porque ela tem um alinhamento psíquico, ou seja, coerência entre ação, sentimento e pensamento.
Esta coerência em ação, pensamento e sentimento cria uma maior potência psíquica. E aí, Isis, tudo bem? Boa tarde. O Peu Augusto, existem benefícios espirituais em tomar sol nos genitais? Não, só vai deixar os seus genitais bronzeados. Você passa um bronzeadorzinho assim, vai ficar uma belezura. Só essa a vantagem que tem. Pode ir, pode fazer. Então é essa que acontece. Então o que acontece é que a magia funciona assim, é a coisa mais simples do mundo. A magia é simples. O difícil é o ser humano conseguir alguma coisa chamada coerência. As pessoas são muito incoerentes. Elas são incoerentes. A incoerência, ela é uma falta de alinhamento dos seus corpos psíquicos, né? Principalmente quando ela ouve muita opinião alheia, quando ela se deixa levar pela opinião alheia, ela está ferrada. Veja bem, uma pessoa que ouve opinião alheia, ela tem algum poder psíquico? Nenhum, ela é um joguete. Ok? Quem se deixa abater, se deixa levar ou controlar pela opinião alheia, essa pessoa é um joguete, essa pessoa não tem poder nem para ela. Quanto mais fazer um poder psíquico, essa pessoa vai tentar fazer alguma macumbinha que não vai adiantar nada, não vai dar em nada. Adiante da magia, não. Consiga primeiro ter segurança, e depois você aprende a magia, né? É por essa razão que muitas pessoas têm potência mágica de mexer com a realidade, porque o pensamento é um, emoção é outra, e a ação é outra completamente diferente. Então, para quem está entrando agora e entrou há pouco tempo, depois vocês assistam o vídeo todo, eu falei sobre teoria do caos, a relação entre teoria do caos, que foi desenvolvida dentro de modelos matemáticos da meteorologia, e como isso se aplica às leis mágicas. Então, se eu dissesse para você como que você vai começar a aprender magia, sabe? Se alguém me perguntasse uma coisa como essa, sabe o que eu diria? Procure uma coisa melhor para fazer da vida. Faça alguma coisa ligada a autoconhecimento. Busque conhecer as suas sombras, porque quem não tem conhecimento das suas sombras vai ser uma pessoa incoerente a vida toda. E uma pessoa incoerente, ela tem uma descoordenação de corpos. Com essa descoordenação de corpos, ela não vai conseguir manipular a realidade nenhuma. E muitas vezes aquela senhorinha do mato, aquela negra velha do mato, tipo um preto velho, que não tem a cabeça lotada de coisas, mas tem um alinhamento na sua simplicidade entre o pensar, agir e sentir, consegue ter uma manipulação energética muito mais intensa. Então pensem sobre isso, meditem sobre essa questão, porque é uma questão muito importante. A magia não é você sentar para ler livros medievais, aqui grimórios medievais do século XVIII, para fazer conjurações mágicas, chamar espíritos aí dos castelos ingleses para produzir uma realidade diferente. Uma pessoa só consegue fazer isso quando ela tem alguma coisa chamada alinhamento de verdade essencial interior, sem a qual ela não tem força, não tem energia nem para acender um fósforo, quanto mais fazer uma operação mágica, tá bom? Então é isso que eu queria dizer para vocês. Se vocês tiverem mais alguma pergunta para falar, façam. Eu estou aqui respondendo mais perguntas durante os 10 segundos. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Nada perguntado. Vou fechar isso aqui. E depois quem está entrando agora, assiste, que talvez, para quem está preparado, vai entender alguma coisa, tá bom? É isso aí. Fiquem bem, tchau para vocês e aproveitem o dia. Tchau.